A Bíblia revela em Romanos 12:2 como que você faz para aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Bom? Meu nome é Paulo Rusco e aqui nesse canal você vai ter a palavra de Deus e as cenas terapêuticas do agro enquanto eu vou rumo à mangueira. Então acompanha nós aí. Então, conforme prometido, falar sobre como receber a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Primeira coisa que a Bíblia diz é não conformar com o mundo. E o que é esse mundo, né? Porque nós estamos no mundo, né? Mas o que é esse mundo que a Bíblia diz? A primeira coisa que nós temos que entender é que esse mundo é um mundo de perversidade, é um mundo de iniquidade. É para a gente não se conformar com ele. Então, para receber essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário você não se conformar, mudar de vida e viver uma vida para Deus. Olha a vaca que eu vou tocar e a bezerrada ali no canto. É necessário você transformar a sua vida pela renovação do vosso entendimento, conforme diz o texto. Mudar a sua mente, mudar as suas atitudes. Eu vou falar rasgado aqui, você aí que dorme com a sua namorada, vocês dois que estão na fornicação, não estão prontos para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você aí que é viciado em vídeo adulto, conteúdo adulto, você não está pronto para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que rouba, seja R$1 ou seja 1.000.000, você não está pronto para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendeu? Quando você está fazendo algo errado, você não está pronto para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você já começou a entender o que eu quero falar, sobre o que vai ser esse vídeo? Está agregando na sua vida? Está abrindo a sua mente? Então se inscreve no canal, porque você não vai perder os próximos vídeos. Todo dia eu aparto vaca, estou na luta todo dia, estou trabalhando na roça todo dia. E você se inscrever no canal, você vai ajudar a gente a espalhar mais a mensagem, você vai ser edificado. Então, gente, a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Então, quando você está, por exemplo, passando por uma dificuldade, não significa que Deus errou com você. Você sabia disso? Não, não significa. Por quê? Porque quando você está passando por uma dificuldade, talvez é nessa dificuldade que Deus está te catapultando para algo maior, para algo muito melhor. Então, se você for ver no hebraico, a palavra testar vem da raiz elevar. Então, quando Deus te testa, quando Ele permite lutas, provas, dores, aflições, decepções, Ele está te testando, Ele está te elevando. A vontade de Deus ela é perfeita. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus perfeito. Nosso Deus não é um Deus qualquer. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Então a primeira coisa, não se conformar com o mundo. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, meu amigo, minha amiga. Você jovenzinho de 13 anos, que a estatística do YouTube diz que tem um monte de gente que me segue aqui de 13 anos. Você não viveu nada ainda, eu tenho essa notícia para te dar. Você está querendo experimentar tudo, mas não está vivendo nada de experiência. Você precisa se apegar com Deus, ler a Bíblia, seguir os princípios bíblicos, para você não se perder, porque você está numa idade, você está muito frágil. Às vezes você quer fazer parte de um grupinho aqui, um grupinho ali, quer ser aceito. E muita gente erra nisso, né? Eu falo mesmo, eu nunca fiz sexo com mulher nenhuma, gente. Mês que vem eu vou fazer 28 anos. E tem gente que duvida, mas eu não posso fazer nada. E tem gente que faz piada, mas eu não posso fazer nada. O que acontece? Gente, vocês não precisam ficar mudando a sua essência, que é Jesus, que é Deus, para ficar se encaixando em grupinho. Esses grupinhos aí vão te levar à perdição. Você pensa que se você morrer hoje, esse grupinho aí vai lembrar de você daqui 15 dias? Não vai não, meu amigo. E você concorda com o que eu estou falando? Que não tem que se envolver com um grupinho que vai contra a Bíblia?
A Bíblia diz que qualquer um que se faz amigo do mundo, que é amigo das perversidades, se faz inimigo de Deus. E quem se faz amigo de Deus se faz inimigo do mundo, das perversidades. Você concorda? Deixa nos comentários aí a sua opinião, que eu quero ouvir e responder você. Então, gente, o que acontece? Não se conformar com este mundo, com as coisas erradas, com as coisas feias, com as coisas que não é da essência do ser humano. Porque qual é a sua essência? Onde está a sua essência? Em Deus. Então a gente tem a história de um jovem que não se conformou, né? Bora, vaca, vamos. Vamos. Ver se eu consigo filmar as garças lá. Olha lá. A gente tem a história de um jovem que não se conformou com o mundo, que foi Daniel, que foi levado para a Babilônia. E lá ele mudou a nutrição da Babilônia. Ele fez algo que ninguém tinha conseguido fazer, que foi trazer saúde para os jovens através dele. Ele não se conformou por causa de que as coisas do rei eram contaminadas, as coisas do rei não eram segundo a tradição dele ele comer. E depois ele se tornou, sabe o quê? Governador. Isso mesmo. Deus recompensa aquele que não se conforma. Tem outro jovem também que não se conformou. Quem foi? José. E José, a Bíblia diz que ele teve uma tentação de vários dias, uma mulher tentando ele, a mulher do patrão dele tentando ele. Isso aqui para você jovem é muito importante ouvir isso aqui. É aí que vem um ponto importante. Por vários dias a Bíblia diz que ela vinha tentando ele, querendo fazer proibido com ele, né? E ele não aceitava. Até que ele fugiu dela e ela segurou a capa dele e disse que ele queria fazer coisa errada com ela. Ele foi preso. Só que depois da prisão, ele saiu e se tornou governador do Egito. Estou resumindo aqui a história para você ver que quem não se conforma com o mundo tem uma recompensa. Você não vai ir contra o mundo, gente. Você não vai ir contra as coisas erradas e tipo assim, não receber nada em troca. Não pense em receber em troca, mas você vai receber. Deus vai te abençoar, entendeu? A Bíblia tem muita promessa. Bora observamos. A Bíblia tem muita promessa para quem vive. Bora observamos. A Bíblia tem muita promessa para quem vive a vontade de Deus. Bora observamos. Então, você não vai se conformar com as coisas erradas, entendeu? Às vezes você está na escola, muito importante isso aqui para quem estuda, e lá na escola você vê todo mundo beijando na boca, né? Aí você fala, eita, só falta eu, falta nada, meu amigo. Você é escolhido, você é chamado, você é separado, você não precisa disso. Beijar na boca vai mudar o que na sua vida? Só para você ficar falando para seus amigos, que eu fiz, que eu... Não, meu amigo, não faz isso não. Eu falo para você com experiência. Eu não vivi essas coisas e eu não perdi nada. Eu sou completo em Jesus. Jesus me completou. Eu sou completo com Jesus. Você está entendendo? Então não precisa de você mexer com essas coisas. Não tem necessidade. Você está entendendo? Ah, mas não, tem que fazer o proibido, não sei o que. Tem que ser o pegadorzão. Não, meu amigo. Não tem necessidade. Não tem necessidade. A Bíblia condena tudo isso. Se você lê a Bíblia, você sabe que a Bíblia vai contra todas essas coisas que eu falei. E a gente aqui não é a favor nesse canal. Tem muita gente qualificada que assiste esse canal e sabe muito bem do que eu estou falando. Bora observamos. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso, o seguinte, não conforme com o mundo. Não se conformando com o mundo, renovando o seu entendimento, é que você vai pegar e vai viver o extraordinário com Deus. Mas Paulo, que extraordinário é esse? Só Deus sabe. Talvez Deus pode te fazer viver o extraordinário financeiramente. Ele fez isso com pessoas na Bíblia, né? Ele pode, como fez com Jó. Talvez Deus vai te fazer viver o extraordinário num casamento. Ele pode. Talvez
Deus vai te fazer viver o extraordinário com sabedoria, entendeu? Talvez Deus vai te fazer viver o extraordinário com espiritualidade, né? Talvez o seu espiritual vai ficar mais aguçado e talvez Deus vai te fazer viver o extraordinário com ciência. Então, se abdique daquilo que é ruim. Primeira coisa, leia a Bíblia. Segunda coisa, vai em uma igreja, vê se a igreja que você está indo está seguindo os mandamentos bíblicos para participar dela. Eu não vou falar qual que é a minha igreja, porque eu não preciso falar mais. Eu quero dizer para vocês, olha que imagem bonita aí, ó. Vê se essa imagem é bonita aí, ó. Que céu bonito, gente. É maravilha de Deus. Então, não se conforme com essas coisas. Eu sei que às vezes, hoje está normal o feminismo, a red pill, esse trem aí, a homossexualidade, o lesbianismo, essas coisas todas que desagradam a Deus. Tá tão normal, não tá? Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus não se agrada disso. A gente vê cada vez mais isso, mas não significa que é normal. Não significa que Deus se agrada. Não significa que Deus está no negócio. Entendeu? Não significa que Deus aprova, tá? Certo? Porque Deus ele não aprovou o que Lúcifer fez. Lúcifer era um anjo de luz, né? O diabo, quando ele fazia parte do céu, ele era um anjo de luz. Deus não aprovou o que ele fez, por mais que ele era um anjo. Imagina nós, você está entendendo? E o diabo conseguiu enganar muitos anjos do céu, a terça parte dos anjos do céu. Imagina nós, se a gente não ter o Espírito Santo na nossa vida, o que nos vai acontecer? Entendeu? Então renove o seu entendimento, não se conforme para você viver o extraordinário. E quando eu falo aqui o extraordinário, eu não estou te prometendo nada. Só quem pode prometer é Deus. E é claro, a sua capacidade, conforme você se esforça. Então, gente, não se conforme com as coisas erradas. Se renove o seu entendimento. Peça para Deus te alimentar espiritualmente, leia bastante a Bíblia sem sobrecarregar sua mente. Eu leio muito, gente, eu leio bastante a Bíblia para vir aqui falar para vocês, não é porque eu leio não, tá? Mas não é fácil para mim também, não é fácil para você, mas eu tô aqui para dizer para você que se precisa não se conformar com o mundo para viver o extraordinário de Deus, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é agradável. Então, Deus, ele exige que você se abdique das coisas para que ele te entregue coisas, entendeu? Para que ele te entregue vitórias. Deus, ele não divide um servo seu, ele não perde um servo seu para uma bebida alcoólica, para um cigarro, para um conteúdo adulto, que eu sempre falo aqui. Deus, ele não perde um servo seu para isso. E ele não quer perder. Então, eu sei que está precisando se livrar. Eu quero dizer para você, olha que cena bonita aí, gente. Eu quero dizer para você, não se conforme com o mundo ao jacaré. Olha lá o jacaré. Cabecinha lá. Não se conforme com o mundo, gente. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, busque de Deus renovação, alimente o seu espiritual, ore, jejum e leia a Bíblia, ouça louvores, porque só assim você mudar de vida, você se transformar de verdade, entendeu? Deus ele exige isso do ser, uma transformação. Deus ele não quer dividir o ser, ele não quer perder o ser a troco de nada, entendeu? Deus ele não vai abençoar você, as curicacas aí, ó. Deus ele não vai abençoar você em pecado. Ele não vai abençoar você fazendo coisas erradas. Entendeu? Deus ele vai abençoar você quando você estiver fazendo o que é certo. Porque é isso que ele exige do ser.
E abençoar e servir a Deus não é um negócio. Servir a Deus, gente, é entrega. Não é que você vai servir a Deus para receber as coisas, não. Você vai servir a Deus para em se entregar para Deus coisas boas, porque só dele ser Deus, ele já merece a sua adoração. E Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Eu tenho um prazer imenso de ter você até aqui nesse vídeo. Deus abençoe de coração. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Valeu!